Saudações, meu caro estudante. Estamos aqui no capítulo número 10 deste curso de análise matemática, onde nós iremos verificar o conceito de regra de L'Hospital. O conceito de regra de L'Hospital é usado basicamente para determinar o limite de uma função em um determinado ponto. Então, o que acontece? Quando é que esta regra é aplicada? Essa regra é aplicada em diversas indeterminações que tu podes encontrar em exercícios. E nesta aula número 1, nós iremos ver a aplicação para o limite do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, certo? Então, o que é que a regra de L'Hospital diz? A regra de L'Hospital diz que o limite da função, esta toda a função aqui, quando x tende a A, se der esta indeterminação 0 sobre 0 ou der infinito sobre infinito, tu podes derivar um numerador, aqui está a derivada do numerador, e também derivar o denominador, aqui está a derivada do denominador. E depois disto, tu vais voltar a calcular o limite. Então, essa regra, o que é que faz basicamente? Quando tu derivas o numerador e derivas o denominador, o que é que acontece? Tu eliminas aquela parte que está a fazer com que dê a indeterminação respectiva. Então, se voltar a dar essa indeterminação, tu vais voltar a derivar o numerador e derivar o denominador. E aí vais ter outras funções, né? Então, isso aqui pode continuar até tu conseguires eliminar completamente a indeterminação. Então, também, para chamar a atenção, nós temos aqui infinito sobre infinito, não é? Não é recomendado aplicar essa regra de L'Hospital para infinito sobre infinito, pois no infinito sobre infinito nós calhamos com funções de graus muito grandes, certo? Por exemplo, se tu tiveres uma função de grau 5, tu vais derivar e vais reduzir o grau, ficando grau 4. Então, isso aí vai fazer com que vai fazer com que tu derives várias vezes até encontrar um resultado final. Então, para este caso aqui, recomenda-se usar, caso encontre polinômios, estou a falar de expressões que aparecem x elevado a alguma coisa, pode ser 5, pode ser x elevado a 4. Nesses casos, tu podes aplicar aquelas regras que nós ensinamos antes, que é deixar o termo de maior grau. E neste caso aqui de 0 sobre 0, podes aplicar normalmente, não tem problema. Pode não usar a regra de Ruffino. Então, neste caso aqui é recomendado sim, tu aplicares a regra de L'Hospital. Então, neste vídeo nós vamos ver um exemplo onde sim é imperioso tu aplicares a regra de L'Hospital para esse tipo de limite. Um caso que não envolve um polinômio. Então, temos aqui a linha A. Limite de ln de x sobre cotangente de x. Ok, a regra básica de um limite é tu substituires o valor, né? Substituir o valor do ponto na função desejada, certo? Então, vamos lá substituir o zero no lugar do x. Como é que vai ficar? Vamos ficar com o logaritmo de zero sobre cotangente de zero também. Então, aqui, o que acontece? Tu conheces a função logarítmica. A função logarítmica tem o seguinte comportamento. Ele passa pelo 1 e depois vai crescendo, né? Então, tens que ir para este ponto zero, né? O valor do logaritmo tende ao menos infinito. Então, o valor de logaritmo de zero é menos infinito. Agora, o valor de cotangente de zero. Cotangente de zero, nós já sabemos muito bem que cotangente de um valor é cosseno sobre seno, não é? Então, cosseno de zero dá 1, o seno de zero dá 0. Então, temos 1 sobre 0 que dá infinito, não é? Então, aqui substituímos com infinito. Então, aqui temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito.
Então, isso para demonstrar que a indeterminação de infinito sobre infinito não cai somente em casos que tu tens polinômios no numerador e tem outro polinômio no denominador. Não cai somente neste caso, cai em vários tipos de casos. Então, a regra de L'Hospital está para ajudar nesse tipo de aspecto. Mas se calhar nesses casos, tu deves. É mais fácil tu deixar os termos de maior grau, mas aqui não tem como deixar termos de maior grau, certo? Então, só deves aplicar caso o exercício peça para tu fazeres isso. Então, se não pedir, deixa o termo de maior grau. Mas aqui, é imperioso tu aplicar a regra dela. Então, ok, temos aqui confirmado que deu essa indeterminação. A regra dela, o que é que diz? Diz que nós devemos pegar esse numerador e derivar. Né? Derivada de ln de x dá 1 sobre x. E também pegar o denominador, que é o cotangente de x, também derivar. Então, sabemos que derivada de cotangente de x, isto nos dá 1 sobre seno ao quadrado de x. Menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Então, isso quer dizer que o quê? Quer dizer que nós vamos fazer o quê? Vamos pegar esse valor aqui, colocar aqui no lugar de cotangente de x e pegar esse valor, colocar no lugar de logaritmo de x. Vamos fazer isso, ver o que é que dá. Nós teremos limite de x quando tende a zero de logaritmo de x sobre cotangente de x como um valor igual a 1 sobre x sobre 1 sobre seno ao quadrado de x. Então, sendo assim, vamos usar aquela propriedade de frações onde invertemos o denominador, né? E vamos ficar com o numerador mantido. E este aqui, esse passa para o numerador, vai ficar seno ao quadrado de x sobre o valor 1, né? Agora aqui, colocando o sinal de limite. Aqui também o sinal de limite. Vamos ficar com limite, quando x tende a zero, de seno ao quadrado de x sobre o x, certo? Agora vamos substituir. Vamos ficar com seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de zero sobre zero. Isto seno ao quadrado sabemos que dá zero. Então vamos ficar com zero ao quadrado sobre zero. E isso é mesmo a indeterminação que zero sobre zero. Então, aqui caímos agora neste caso. Indeterminação do tipo zero sobre zero. E nós podemos novamente aplicar a regra de L'Hospital. Ou seja, derivar o numerador e derivar o denominador. Então, vamos lá derivar o numerador. Vamos ficar com a derivada do numerador, que é seno de quadrado de x. Vai ser uma derivada composta, né? Então, derivada composta, se o estudante se recorda, nós devemos primeiro derivar a função de fora. A função de fora, nesse caso, corresponde a essa potência, que é 2. Então, aplicando a regra de potência, que é x elevado a n derivada é nx elevado a n menos 1. Vamos ficar com o que é 2 seno de x vezes o que é? Vezes a derivada daquela parte interna, que é, nesse caso, o seno de x. Então, assim vamos ficar com 2 seno de x vezes derivada de seno da cosseno de x. Pronto, achamos derivada do numerador. Agora vamos encontrar a derivada do denominador. Derivada de x. Derivada de x é a mesma coisa que ter x elevado a 1 menos 1, que dá x elevado a 0, que é a mesma coisa que 1. Então, assim, vamos substituir. Agora, no lugar de seno ao quadrado de x, vamos colocar essa toda expressão aqui. Então, vamos ficar com limite de x quando tende a 0, de seno ao quadrado de x sobre x. A mesma coisa que escrever 2 seno de x cosseno de x sobre 1. Certo? Este 1 vai parar no lugar de x, porque nós derivamos agora. E agora, não esquecendo de colocar aqui o sinal de limite. Agora vamos substituir, né, pelo zero. Ver o que é que vai dar. Vamos ter 2 seno de 0 vezes cosseno de 0, tudo sobre 1. Então, isso vai nos dar exatamente 2 vezes seno de 0 dá 0 e cosseno de 0 dá 1.
Então, isso tudo multiplicado pelo zero dá zero. Então, este é o nosso limite do exercício, usando a regra de L'Hospital. Então, tens aí a função A. Nós verificamos primeiro que deu a indeterminação de tipo infinito sobre infinito. Então, implicaria que nós deveríamos derivar o numerador e o denominador. Aí estão as derivadas. E depois, nós o que deveríamos fazer? Nós deveríamos substituirmos pelas derivadas e depois voltamos a substituir o valor da tendência para ver o que dava. E ao substituir, deu 0 sobre 0. Então, 0 sobre 0 temos aqui, deu 0 sobre 0, não significa que nós podemos aplicar L'Hospital novamente. Então, aplicando L'Hospital novamente, nós vamos ter a derivada do numerador, que dá 2 seno de x ao quadrado, 2 seno de x vezes cosseno de x, e derivada do x, que dá 1. Substituindo, no fim temos o resultado 0. É assim que se faz esse tipo de exercício. Agora, a linha B aqui, vamos lá ver, temos aquele limite que nós chamamos de limite conhecido como identidade, né? Dos limites trigonométricos. Normalmente nós sabemos diretamente que limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é 1, né? Mas vamos lá aplicar a regra de L'Hospital para confirmar. Ok, substituindo com 0, ficamos com seno de 0 sobre 0. Seno de 0 dá 0. E 0 fica 0. Então 0 sobre 0, temos a indeterminação 0 sobre 0. Muito bem. Essa indeterminação nos remete a derivar o numerador, né? Derivada do numerador dá cosseno de x, e também derivar o denominador, que é o x. Derivada de x dá 1. Então, vamos substituir naquela expressão de limite que nós temos lá, quando limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, vai ser igual a limite de quando x tende a 0, de que seno vai ser trocado com cosseno de x, e o x vai ser trocado pelo 1. Então, substituindo pelo 0, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com o cosseno de 0 sobre 1. Isto nos dá 1 sobre 1, que dá 1. Então, temos aqui confirmada a identidade do seno. Por quê? Porque esta indeterminação dá 0 sobre 0. E 0 sobre 0, podemos usar a regra de L'Hospital. Então, vamos ficar para o próximo vídeo. E até mais.